Saúdo todos com a paz do Senhor e que essa paz possa reinar nos vossos corações para sempre. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmão, que é o nosso Salvador. Glória a Deus, aleluia. Então, meus amados, vamos fazer aquela oração da santificação. Quero que todos coloquem a mão para o céu, num gesto bem humilde, fecha teus olhos e vão confirmando assim: sim Senhor, glória a Deus. Amém? Glorioso Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, de todo o universo, de nós com a tua semelhança. Nesse momento, amado Deus, de humilde oração, nós entramos na tua santa e gloriosa presença, Pai. Presença essa tão importante, Senhor Deus, que sem ela não podemos subsistir. E já agradecemos, meu Pai, por cada batida do nosso coração. Confessamos a Ti, Senhor Deus, que pecamos contra Ti e contra o mundo, mas arrependemos e pedimos ao Senhor perdão por todo o nosso pecado que nós tenha cometido. Que o Senhor possa nos abençoar com o Teu perdão nessa noite e falar conosco através da Tua palavra. Amém. Dê uma salva de palmas para Jesus. Vamos assentar todos, eu salvo todos com a paz do Senhor. Em especial quero dar boas-vindas ao nosso amigo irmão Martins, lá da região de Araguaína, que está trabalhando temporariamente aqui e veio nos visitar. Seja bem-vindo, meu irmão. Quero cantar boas-vindas, quero que a igreja fique de pé. Vamos cantar, vamos ficar de pé, irmão, em nome de Jesus, cantar boas-vindas para você. Eu quero botar aqui o irmão Tom Luiz para cantar. Pode cantar aí virado para frente, irmão Luiz. Visitante, bora. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Visitante, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo, essa igreja ama você. Amém. Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Seja bem-vindo, todos assentos, meus irmãos. E seja bem-vindo, irmão. Essa boa-vinda é para o Senhor, viu, irmão Martins? Seja bem-vindo, em nome de Jesus, a família de Cristo, tá? Então, meus amados, hoje, mais uma vez, eu quero relembrar os irmãos que nós, do nosso grupo, nós escolhemos um tema e passamos ao ano inteiro, né, orando a respeito desse tema e buscando de Deus resposta para nossos objetivos. E o tema desse ano é como conhecer o amor. Amém? Amém? Porque a palavra de Deus nos relata que Deus é amor. Então, para nós ter amor, nós temos que ter Deus nas nossas vidas, né? E é por isso que eu saúdo todos com a paz do Senhor, porque o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso único intermediador entre nós, né? Para nós ter a vida eterna. Ele foi quem morreu na cruz do Calvário para nos salvar. E Jesus subiu ao céu, né? E ele prometeu de voltar, mas ele mesmo não sabe o dia da sua volta, senão só Deus sabe o dia da vinda de Jesus. Mas nós cristãos que se convertemos, que estamos buscando o Senhor Jesus todos os dias, nós temos ali um princípio, né, de conhecer Ele e buscar da sua palavra, né, a resposta dos nossos objetivos. Por exemplo, todos nós sabemos que a palavra de Deus é verdade e que Jesus, Ele cura, Jesus liberta e Jesus faz o papel principal, que é a nossa vida eterna, né? Ele salva nós, né? É interessante que no Evangelho, né, de João, capítulo 3, versículo 16, eu gosto de citar quase todos os dias, principalmente nesse tema que nós vamos estudar o ano de 2025 todinho, né? Ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único filho, para que todos que nele crê não sofram, mas tenham a vida eterna. Amém? Amém. Então nós sabemos aí que Deus, né, Ele já deu a vida do seu filho unigênito, né? Nós podemos ter como princípio que Jesus é o mesmo Deus, né? Para que nós tenhamos esse princípio mais aceitável na nossa vida, é necessário que nós conheçamos 5 colunas da verdade que apresenta no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Deus fala assim: conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertarás. Amém? Amém. Eu e você que é cristão, nossos irmãos que estão aqui na igreja, os que estão em casa, ou que nos acompanham através dos vídeos, das redes sociais, das linhas de transmissão ao vivo, todos que nos acompanham, são centenas, dezenas e centenas de pessoas, até milhares que estão neste momento em casa, né? Você que ainda não conseguiu vir para a igreja hoje,
Mas nós temos aqui umas pessoas para orar por você. Nós vamos orar aqui. Você também aí em casa pode orar por a gente também, ajudar a gente a orar também. É por isso que eu quero agradecer a Deus, né, por esse momento especial. Porque esse momento que nós estamos no culto, né, que nem eu estava conversando com o irmão Martins agora, né, e ele estava me falando que é importante, né, e ele concordou que é importante nós vir ao culto. Segundo a sua palavra, né, em Romanos capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, Deus fala, né, que é muito importante, né, que nós venha ao culto. O próprio Deus, através do Espírito Santo, falou através do apóstolo, diz assim: rogo-vos, irmãos, que pela bondade de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? E ele diz em seguida: e não se conformeis com as coisas desse século, mas transformei-vos pela vossa repreensão, pelo vosso entendimento, e experimenteis qual seja a boa e agradável vontade de Deus. É por isso que eu acredito que quando Deus manda um visitante para nos visitar aqui na igreja, que meu irmão Martim, Deus vai usar ele também nessa noite. Amém? Amém. Vai usar para quê? Para na hora da oração fazer um milagre na nossa vida. Amém, irmão? Amém. Você crê, irmão, que Deus vai te usar para tu dizer sim, Senhor, e Deus vai operar um milagre em algum lugar nesse mundo? Deus vai fazer essa obra. Sabe por quê, irmãos? É porque nós estamos aqui numa fé. Nós estamos mergulhados numa fé. Nós viemos buscar o Senhor Jesus Cristo, né? E encontramos, né, neste culto racional, que encontramos alguns irmãos aqui reunidos, né, irmãos sérios que estão aqui para orar junto com nós. E a oração tem um grande efeito, porque a oração, né, ela pode muito. Inclusive Deus chegou a pedir lá em Timóteo, também no livro dos Evangelhos, também no livro do Velho Testamento, que nós que conhecemos a Deus devemos orar pelas pessoas, principalmente pelos dirigentes dos estados, pelos chefes de estado. Naquele tempo a Bíblia diz para nós orar pelos reis, pelos governadores, e hoje nós vimos aí, tem os prefeitos, tem os vereadores, tem os governadores, tem os presidentes, os ministros. Nós precisamos orar por esse povo, para que a paz possa reinar pacificando o país, né? Então nós temos aí uma grande quantidade de pessoas que precisam de oração, e nós que colocamos à disposição de Deus para vir para a casa de oração e orar a Deus, né? Que nem todos nós estamos aqui reunidos, até o irmão que veio de outra cidade veio nos visitar. Por que ele veio? Porque ele acredita que Deus pode fazer alguma coisa, ele está aqui servindo a Deus, porque um dia Deus mostrou para ele que ele é importante para ele, assim como fez comigo e fez com cada irmão que já foram abençoados. É por isso que eu costumo dizer o seguinte, que o maior milagre de todos é a nossa saúde, porque às vezes nós passamos a vida inteira saudável, né? Às vezes bem financeiramente, trabalhando, sobrevivendo, e não conseguimos enxergar a veracidade da altura do poder de Deus. Mas geralmente no momento do sofrimento a gente começa a clamar, e é onde a gente é abraçado pelo nosso Pai Celestial, que é Deus. Porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira, como diz em João, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a vida do seu único Filho, para que todo que nele crê não sofra, mas tenha a vida eterna. Amém, irmão? Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus, irmão, que é digno de toda honra e toda glória. Então Jesus está aqui, presente através do Espírito Santo, e é por isso que nós gostamos de citar as 5 colunas da verdade, que é Deus, que é o nosso Criador, né, o nosso mantenedor, Jesus, que é o nosso Salvador, que é o nosso advogado, né? Para que serve um advogado? Para nos defender. Jesus está sempre nos defendendo na hora da nossa fraqueza, na hora das nossas injustiças, porque nós somos falhos, né? Então, quando nós conhecemos Deus, que é o nosso Criador, o nosso mantenedor, Jesus, que é o nosso Salvador e o nosso advogado, que é que nos protege, nós também vamos conhecer o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, é o nosso único intermediador entre nós e Deus, e é o nosso Consolador. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele aproxima de nós e fala conosco. E Ele aproxima, nos dando uma força, né? Para que nossa sabedoria possa inclinar no lado do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. E aí o que é que Ele faz, irmão? O Espírito Santo tem também a sua oportunidade de mostrar através da palavra de Deus para todos que ouvem, né? Como Deus considera importante a sua Sagrada Escritura com 66 livros, que vem até nós, através dessa oportunidade, a trazer para nós uma oportunidade, né, de nós conhecer a vontade de Deus, aquilo que Ele considera importante para que nós saibamos a respeito dele, de Deus, Jesus, né, o Espírito Santo, a palavra e os 10 mandamentos, que não salva, mas mostra para nós o que é pecado. Porque a Bíblia diz em Salmo 119, 151, que todo pecado é iniquidade e toda iniquidade é pecado. Então nós sabemos o que é pecado. Muitas vezes as pessoas culpam, como eu já vi muitos irmãos, né, falando que é pecado a pessoa vestir uma roupa A, uma roupa B, a pessoa usar uma pinça, usar qualquer coisa de exagerado. Tudo bem, pode ser vaidade,
Mas o que a Bíblia diz que o pecado é a desobediência dos 10 mandamentos, de um só dos 10 mandamentos. E é por isso que eu acredito na palavra de Deus, eu acredito que a palavra de Deus é verdade, e a maioria de todas as denominações do Brasil e do mundo prega 9 mandamentos, mas esquece do sábado, que é o dia do Senhor. E é por isso que nós escolhemos a ter como princípio básico, né, o selo de Deus, que é aquele que sela na mão direita e racionalmente na testa da pessoa, que aparece em Apocalipse, no livro dos mais difíceis que tem que se entender. Toda a escritura sagrada é difícil de nós se entender, como citou o apóstolo Pedro. Mas o livro de Apocalipse, que é o livro do profeta, né, João, que ele foi revelado por Deus, né, só entendemos 15% como se lê, o resto é simbólico. E é por isso que muitas vezes a pessoa não consegue ler e nem pregar. Às vezes a maioria dos missionários não sabe traduzir o livro de Apocalipse, que quando começa a se ler o livro de Apocalipse, a Maria, todo mundo começa a se admirar, porque as palavras são simbólicas, né? Mas Jesus, ele mandou nos avisar. Ele mandou nos avisar que não importa muito. Quando Jesus estava no seu ministério aqui, ele chegou a fazer muitos milagres. Ele curou uma mulher, e aquela mulher, né, ela não sabia ler, ela não sabia escrever, Jesus disse, ó, vá e não fale nada para ninguém. E ela disse, Senhor, como eu não posso falar? E ela saiu. E a única coisa que ela falou era dar testemunho que aquele homem que veio de Nazaré curou ela. E através daquele testemunho, ela ganhou muitas almas. Ela fez muito a obra de Deus. Porque na realidade, a pregação real é justamente um testemunho. Eu fico feliz quando a pessoa diz que Deus o libertou. Quando a pessoa diz que Deus fez uma bênção acontecer na sua vida. Eu fico feliz quando a pessoa enxerga a manifestação de Deus sobre a tua vida. Porque você sabia que Deus age na nossa vida, em cada segundo da nossa vida, quando bate cada pancada do nosso coração, para bombear o oxigênio do nosso sangue. Porque é por isso que muitas vezes a pessoa, nesse momento, né, a qualquer segundo da nossa vida, enquanto está nascendo a pessoa, em algum lugar uma pessoa está finalizando o último dia de fôlego. Mas a pessoa só sabe valorizar quando está perdendo, quando ele está exatamente necessitando. Por exemplo, eu fui chamado para a obra de Deus pela dor. E a maioria das pessoas são chamadas pela dor. Eu fico feliz quando eu vejo um jovem, uma criança, um adolescente, uma mãe de família, um pai de família, em sua sã consciência, procurar a igreja para ouvir a palavra de Deus, procurar ter um estudo, um princípio da palavra, para poder seguir Jesus. Porque a maioria das pessoas fazem que nem eu. Esse não é o maior testemunho de todos, o meu, porque o maior é o do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Mas nós sabemos que ele, Jesus, continua operando desde aquele tempo que ele teve no seu ministério aqui, que ele curou os enfermos, ele expulsou o demônio, ele fez maravilha. E as pessoas que aproximaram dele foram abençoadas. E até hoje, as pessoas que aproximam de Jesus através da sua obra também são abençoadas. É por isso que todos os dias eu gosto de orar aqui por todos os dizimistas, por todos os ofertantes da obra de Deus, por todos os doadores, né, inclusive do seminário que estamos em breve começando a construção aqui em Balsa, né? O grande seminário que é a escola com ensino do pré até o nível superior universitário, onde vamos estar ensinando as pessoas todos os princípios da palavra de Deus como ela é verdade, né? Então, nós vamos estar orando por essas pessoas, porque Deus vai levantar pessoas importantes da nossa sociedade, para nos ajudar, para doar o terreno, um espaço bem amplo, para nós fazer essa grande construção aqui, materialmente, né? E espiritualmente também, porque vamos implantar o princípio de toda a palavra no mais profundo recanto do coração das pessoas, porque nós temos esse princípio, e isso traz para nós o tema, né, do profeta do corpo de Cristo, como diz o livro do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 18, 19 e 20, que Deus fala assim: tudo que é ligado na terra é ligado no céu, porém tudo que é desligado na terra é desligado no céu. Porém, se dois dentre vós orarem acerca da mesma concordância, o Pai que está no céu vos concede essa petição. Dessa forma nós entendemos que o Evangelho, o que entendemos 85%, o Evangelho nós chegamos a entender até 92%, né, como nós se lê. O restante, os 8% é parábola nos Evangelhos, porque é um ensino atualizado agora das últimas versões. Então as pessoas entendem, né, nas parábolas, né, nas histórias que Jesus contava dessa forma. Então no Evangelho Jesus está dizendo o seguinte: quando nós pecamos, né, no livro de João, capítulo 18, 19 e 20, quando nós pecamos, nós desligamos nossa vida de Deus. Mas quando nós confessamos nosso pecado, como nós fizemos agora há pouco aqui na casa de oração, nós ligamos nossa vida em Deus. E aí, a partir do momento que na casa de oração nós oramos a Deus, nós, né, falamos com Deus e Ele nos atende. Então a Bíblia, ela é um mapa para nossas vidas, né? E como um mapa para nossas vidas, nós temos ali o corpo de Cristo orando. É o que vai fazer agora há pouco. Eu vou estar orando, né,
por você que está nos assistindo em casa, pelos irmãos que estão na igreja, pelos irmãos que por algum motivo não vieram nesta noite, porque aqui nós abrimos todo dia, então nem todo dia as pessoas podem vir na casa de oração, mas todo dia Deus me envia alguém especial para participar, e sempre nós temos aqui um grupo de pessoas, né, para orar pelas pessoas que estão em casa, pelas pessoas que nos acompanham. Por exemplo, tem muita gente que assiste a gente através de um leito, de uma cama do hospital. Neste momento nós estamos numa televisão, ali no leito do hospital. Nesse momento nós estamos ali num restaurante, né, pregando para aquele pessoal que estão juntando, né. Nesse momento nós estamos ali em algum lugar. Difícil estar num bar, que às vezes as pessoas no bar não ligam um canal como esse, né. Mas uma pessoa que esteja em qualquer lugar, numa residência, né, às vezes ele está operado, às vezes está acidentado e quer ouvir uma palavra de Deus, então eles ouvem também, né? Então é interessante que esse meio de comunicação está nos ajudando. É claro que o meio de comunicação introduz muita maldade na sociedade, mas graças a Deus nós temos também o lado do bem. Eu acredito que o lado do bem vence, porque o bem sempre vence o mal. Então na palavra aqui em João, do Evangelho, né, no capítulo 8, né, ele é muito claro em dizer, por exemplo, eu gosto de citar também uns textos muito maravilhosos que tem na sua palavra, nos evangelhos. Eu gosto de falar nos evangelhos, porque, irmãos, em todos os livros, né, inclusive, por exemplo, no livro de Daniel, né, no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 22, Deus fala assim, ó, ele revela o profundo e o escondido, sabe o que está em treva e onde mora a luz, né. Quando nós vimos alguém citar assim, né, ler esse texto, aí começa as pessoas a fazer uma forma de revelação, né. Eu já vi muito isso aí, né, fazer a revelação. Mas na realidade é o seguinte, existe dois tipos de revelação. Existe a revelação dada pelo Espírito Santo, ou seja, pelo dom que Deus dá para nós, né, que é para fazer o bem, né, para abençoar as pessoas, como Deus diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, que se duas pessoas orarem, né, acerca da mesma concordância, né, então Deus que está no céu ouve a nossa oração. Isso é uma profecia, né. Por exemplo, eu e os irmãos que estão aqui na igreja, você que nos acompanha em casa também, se você colocar a mão na cabeça ou orar junto comigo aqui também no canal, o que é que vai acontecer? Deus vai te usar também, vai fazer um milagre em algum lugar. Então, nós, grupo, né, somos o corpo de Cristo, né, formado através da união que concorda com a palavra, e viramos um profeta naquele momento. Mas e o profeta Daniel? O que é que ele quer dizer no capítulo 2, versículo 22? Ele quer dizer, meus amados, que Deus, né, ele revela o profundo e o escondido. Mas quando nós pegamos essa revelação para ganhar dinheiro, para enriquecer, para mostrar para as pessoas que nós sabemos alguma sabedoria, que nós somos sábios, aí não torna mais revelação, torna-se uma adivinhação. É a mesma coisa de ir no centro de macumba e chega lá a pessoa botar uma cartomante para ele. É por isso que nós devemos ter cuidado na hora de nós procurar o grupo que nós estamos visitando, que nós estamos participando, para perceber se o grupo realmente pertence a Deus ou não. Porque se tiver de acordo com a Bíblia, né, se nós confessar que Jesus ressuscitou dos mortos, é claro que nós vamos ver que nós somos um grupo que tem a proximidade com Deus. Mas nós temos a palavra como um mapa, e eu creio, você crê também na revelação. Nós sabemos que Deus nos revela. Por exemplo, quando Deus mostra no livro de Apocalipse, no livro que é um dos maiores profetas do mundo, essa revelação é a maior revelação de todas. Só que, se nós analisar direitinho, você sabia que a maior revelação na nossa vida é a nossa vida eterna. Porque como profeta do corpo de Cristo, todos nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo, nós vamos obedecer a sua palavra. Amém? Então o que é que vai acontecer? Se nós vamos obedecer a sua palavra, embora a gente não conheça. Por exemplo, quando eu me converti, eu comia galinha e comia com sangue, né? Depois que eu fui conhecendo na Bíblia que o sangue representa a vida, eu parei de comer o sangue, né? Então você vai aprendendo e você vai se libertando das coisas que não agradam a Deus. E assim é os princípios da palavra de Deus. Por exemplo, se nós aprendermos na palavra, por exemplo, aqui eu gosto de citar vários textos bíblicos, né? Que eu viajo na Bíblia inteira quando eu estou pregando. Porque nessa oração do corpo de Cristo, que é o profeta do corpo de Cristo orando por você, que é o tema do vídeo, né, que nós estamos produzindo todos os dias, o que é que acontece? Todos nós, meus amados e queridos irmãos, nós temos aqui um princípio, né? Que princípio é esse? Por exemplo, nós seguimos a palavra. E nesse princípio, eu gosto de citar quase todos os dias o que acontece no livro, né, da carta de João. Porque carta é uma pregação que o povo pregava naquele tempo. Igualmente nós estamos chegando nos lares hoje através do meio de comunicação. As pessoas pregavam naquele tempo, né, através das cartas. Eles escreviam em papelito e mandavam para as pessoas, né? E aí o que é que aconteceu, né? Nessa carta de João capítulo 2, versículo 4, Deus fala assim, né? Olha o que Deus fala, o tanto que é importante. Ele disse, olha gente,
aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, né? E nele não há verdade. Então observe aí. E no evangelho, essa é a carta, né, de João, do apóstolo João. E no evangelho de João, do evangelista João, capítulo 14, versículo 21, ele fala assim: aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama e será amado do meu Pai, e eu amarei e manifestarei nele. Amém? Então como é que Jesus manifesta nas nossas vidas? Ele manifesta através da nossa fé. Amém? Amém. E aí como é que nós vamos ter a fé? A Bíblia diz que ele não pode dar fé para José, para Maria, para Antônio. A fé ela flui de dentro de nós como uma fonte de água viva. Então se nós olharmos para a Bíblia Sagrada como um mapa para a nossa vida, nós vamos encontrar essa fonte de água viva que é a fé. Amém? E vamos ter o desejo de ensinar outras pessoas. Então se nós receber a palavra no mais profundo recanto do nosso coração e querer para nós, o que é que vai acontecer? Ele deixa bem claro no Evangelho de João também, no capítulo 14, já não é no 21, agora é no texto do 12 ao 15, ele diz assim: olha gente, na verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maior do que esta, porque eu vou para o meu Pai, e tudo enquanto perdides em meu nome, eu farei para que seja glorificado no Pai. Mas no versículo 15 ele diz: se me amais e guardais os meus mandamentos. E Mateus ele chegou a citar: os meus mandamentos é este, que nós criamos no Filho de Deus e amemos a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo a nós mesmos, né? Lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, né, capítulo 20, versículo 3 ao 17, ele fala assim: os meus mandamentos do 1º ao 4º representam o amor a Deus sobre todas as coisas de todo o nosso coração. E é como ele cita no 1º mandamento até o 4º, e o 4º é o sábado. A maioria das denominações do mundo, elas pregam que o sábado foi abolido, que foi no tempo da lei de Moisés, mas é por falta de conhecimento, e nós temos que entender isso aí. Porque quando nós entendemos o que é a Bíblia são 66 livros, né? Para você ter uma ideia, a Bíblia Sagrada, né, ela é 66 livros e nos prepara para ter uma vida eterna, né? Para você ter uma ideia, né, é uma biblioteca. Vocês sabiam que nem todos os médicos eles estudam a biblioteca que nem a Bíblia, mas a maioria das pessoas inteligentes que estudam para se formar, eles estudam a Bíblia, não para ser um religioso, mas para aprender com os ensinamentos espirituais de Deus, que são muito sábios, né? E aí o que é que acontece? Nesses 66 livros que tem na Bíblia Sagrada, tem muito livro difícil de se entender, né? E nós estudamos ele, né? E nunca devemos parar de estudar, porque a Bíblia Sagrada ela se renova todos os dias. Nós podemos pegar o mesmo capítulo, o mesmo versículo e trabalhar 100 anos aqui na terra. E quando você desocupar aquele cargo de pregador, que vier outro pregar, ele ainda pode pregar mais 100 anos, mais 1000 anos, mais 200, porque ela é infinita. Amém? E eu pensava que era só a Bíblia. Sabe o que acontece? Não é só a palavra de Deus. Os médicos têm que estudar direto, os juízes têm que estudar direto, os advogados têm que estudar direto, porque as leis vão mudando, os médicos têm que estudar direto porque as doenças elas vão mudando, as bactérias, né? Ali os vírus vão mudando, né? E eles têm que estudar para poder acompanhar. A Bíblia Sagrada, né, não muda porque ela é de ontem, de hoje e de sempre. Mas você tem que estar estudando, porque a palavra de Deus, movida pelo Espírito Santo, ela renova nossas almas. Por exemplo, hoje nós pregamos para uma pessoa que tem 2 anos, amanhã nós pregamos para uma pessoa que tem 12 anos, amanhã nós pregamos para uma pessoa que tem 32 anos, amanhã nós pregamos para uma pessoa que tem 80 anos. Essa palavra todo dia precisa de uma renovação. E eu não sabia disso aí. Depois de eu velho eu vim analisar. Eu fiz uma experiência porque quando eu era criança eu aproximei de um rio. E eu achava aquele rio muito largo. E aí quando eu fiquei jovem eu fui lá naquele rio de novo e achei ele médio. E quando eu fiquei velho eu fui naquele rio e achei ele bem estreito. E aí com a minha própria visão eu fui descobrir que de acordo com a idade da gente as coisas mudam. Mas o rio não diminuiu, continua da mesma largura, que lá tem as plantas da mesma época, o pé de manga na beira do rio está no mesmo lugar. Foi a minha visão que mudou, tá entendendo? E assim a palavra de Deus, ela renova todos os dias na nossa vida, né? De acordo com a idade da pessoa, a palavra entra na vida da pessoa e faz a transformação. Então na palavra de Deus, ela tem pontos difíceis de entender, mas se nós tivermos o Espírito Santo, não vai precisar aprender muita coisa, porque o que diz a palavra? Se aquela mulher que Jesus curou não precisou de teologia e já saiu dando o testemunho de Jesus, então quer dizer que a maior pregação aqui na terra é o testemunho. Amém, irmãos? Amém. Se você aproximou de Deus e você amou Deus, né, o que vai acontecer? Deus vai fazer o testemunho acontecer. Aleluia, irmão? Oh, glória a Deus, aleluia. Então Deus, Ele é amor. E esse é o tema que nós estamos estudando esse ano na apostila, nas escolas sabatinas. Então o que acontece, meus amados? A maioria das denominações prega 9 mandamentos, né? E prega Jesus. E nós lembramos, né, que o sábado, que é o 4º mandamento, deve guardar também. O que é guardar sábado, irmão? É você fazer no sábado que fazer no domingo. Amém, irmão? Irmão, tem mais.
Eu já passei por uma experiência aqui no grupo, né, de pessoas jovens, recém-casadas, acabaram de fechar em empresas boas, né, e não era crente, chegaram aqui na igreja, se converteram e disse: irmão, como é que eu posso guardar o sábado se eu assinei um contrato agora há pouco tempo? Eu preciso desse salário para mim garantir a minha vida digna com a minha família. E eu disse: irmão, Deus não disse para você trabalhar para outra pessoa. Ele diz assim, ó: não farás para ti nenhuma obra, nem tu, nem tua casa, nem tua família, nem teu animal, nem teu servo, nem tua serva, nem teu jumento, nem tua jumenta, como naquela época significava um transporte, né? Mas ele não disse, né, para você não trabalhar para os outros, né? Então quer dizer que você ganhar no dia de sábado, você faz a matemática e tire e dê para uma pessoa, especialmente pessoa que você conheça, da sua família, sua mãe, seu pai, sua avó. Sabe, irmão, deles chegaram a questionar: irmão, mas minha avó, né, ela é aposentada, meu avô é aposentado. Eu digo: você já viu, você sabe por que a pessoa se aposenta? Não, é porque não dá mais para trabalhar e tem um monte de despesa para fazer além da sua juventude. Eles: qual? Remédio, cuidados com a saúde. Então todo o salário, se ela pudesse ganhar 10 salários mínimos, era pouco. Amém? Um aposentado. E aí aquelas pessoas obedientes seguem esse testemunho. E por ele seguir esse testemunho, né, Deus tem abençoado muitas pessoas. Agora, depois que você conhece, que você vai entrar numa empresa, você pode falar para a empresa e confiar no Senhor. Porque se a empresa disser: eu só fiz se você trabalhar de sábado, e você rejeitar, Deus não deixa a gente em mão, porque Deus cuida de nós. Isso depende da fé da gente. Amém? E aí Deus tem feito a salvação na vida de muitas pessoas, e essas pessoas têm trabalhado com amor e têm conquistado o coração de muitas pessoas. Porque se nós disser que ama a Deus, né, e não amar o próximo, como é que nós podemos dizer que ama a Deus se nós nunca nem vimos? Amém, irmão? Então isso é muito importante, nós conhecer Jesus, mas conhecer Deus também, que é o nosso Criador. Conhecer Deus, que é o nosso Criador, Jesus, que é o nosso Salvador, o Espírito Santo, o nosso Consolador, a palavra que é a boca de Deus, naquilo que Deus considera importante que nós conhecêssemos, que ele escreveu num tempo de 1500 a 1600 anos, amém, irmãos? Amém. E ali ele também é importante que nós conheçamos os 10 mandamentos, que não salvam, mas mostra para nós o que é pecado, porque pecado é desobediência dos mandamentos. Se nós fizermos isso aí, o que é que vai acontecer com a gente? Nós vamos viver a prática da palavra de Deus, e quando nós orar, vai acontecer o milagre, a manifestação do poder de Deus. Mas, irmão, quem são as pessoas que vai fazer isso aí? A Bíblia diz, irmão, que quem disser aqui que não é pecador, que não peca, é mentiroso, né? Porque nenhum de nós é capaz de dizer que não peca. Nós estamos no mundo, estamos sujeitos à lama do pecado, né? Mas se nós confessar nossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para nos perdoar. O nosso advogado é Jesus, para nos defender. Então, se nós crer na palavra de Deus e acreditar e procurar conhecimento, porque nós estudamos a vida inteira a Bíblia e vamos na igreja a vida inteira, e todo dia nós temos que aprender alguma coisa de Deus. Amém? Amém. Para você ter uma ideia, eu tenho mais de 20 anos na palavra de Deus, e todo dia eu estudo a Bíblia, todo dia eu aprendo coisa nova, né? Hoje mesmo, estudando o livro de Daniel, né, eu percebi que muitas pessoas que não concordam que o Velho Testamento ainda serve para nós hoje, e prega Daniel revelando às pessoas, dizendo: Deus está revelando aqui porque eu li aqui em Daniel capítulo 2, versículo 22, e eu creio nessa revelação, ele vai revelar o profundo e escondido, o que está em treva e mora a luz, e começa a adivinhar dentro das igrejas, né? A gente vê isso aí, né? E aí o que acontece? Ele não acredita que o livro de Daniel, né, ainda vale, porque ele diz que Jesus aboliu o Velho Testamento. Como é que a pessoa diz que um livro não vale, né, e que é o poder daquele livro, né, irmão? Isso aí eu acho interessante. Então, isso é muito interessante, que nós conheçamos a verdade, que está registrada em João do Evangelho, capítulo 8, versículo 32, que eles: conheceremos a verdade vos libertará. E em seguida ele diz: quando o Espírito Santo vier de verdade na nossa vida, ele vai nos encaminhar em toda a verdade. E essa verdade aparece como 5 colunas, que é Deus, Jesus, o Espírito Santo, a palavra e o mandamento. Então não existe, né, conhecimento de verdade se nós não obedecer. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem um filho, ou alguém tem um filho, o filho vai educando, o pai vai educando aquele filho. A partir do momento que aquele filho acredita no pai, ele vai seguir o estatuto que o pai ensina, e ele vai ser obediente, e as coisas vão se dar bem. Eu costumo dizer que um filho obediente do pai, ele se dá bem quando ele é criança no colégio, se dá bem quando ele é adolescente, na juventude, quando ele vai ocupar um lar, né, para poder formar uma família, ou seja, pegar uma companheira para ele na sociedade, né? Ele é abençoado. Por quê? Porque ele seguiu os estatutos de Deus, né? E isso é exemplo na vida de todo cristão. É claro que nós temos que ser, né, vigilantes, porque se nós não vigiar, o inimigo está por aí em toda a esquina. Tem tanto espírito mal nas esquinas, né? Tem as pessoas que têm inveja, tem as macumba, os olhos gordos. Você está na equipe aqui de 3 pessoas, no dia que você pega na Bíblia, né, se tem 10 pessoas que não é cristão,
ele começa fazendo aqui de você, fulano vai para a igreja levar dinheiro para pastor, não é assim, irmão? Fala. E os companheiros da gente, você está em qualquer lugar. Quando você fala, hoje eu vou para a igreja, você vou para a igreja lá nada, começa a falar besteira. Pessoas que nem conhecem a verdade, nem conhecem a palavra de Deus. Mas nós que somos cristãos conhecemos. E nós conhecendo a palavra, nós não rejeitamos um ensinamento desse. Nós não rejeitamos uma palavra dessa. Porque a palavra dessa aqui nos encaminha ao caminho da vida eterna. E a Bíblia nos promete, inclusive no livro de Apocalipse, que Jesus vai voltar a qualquer momento. E na vinda de Jesus, ele vai vir até as nuvens, né? E lá, por causa do pecado aqui na terra, ele vai mandar os seus anjos vir aqui na terra. E os anjos de Deus, quando vier aqui, ele vai pegar o seu povo aqui na terra. E o seu povo, aquele povo, né, que aceitaram Jesus como Salvador e foram batizados, né? Aquele povo que confessaram que Jesus ressuscitou dos mortos e aceitaram como Salvador e foram batizados nas águas. E esse povo que estiver vivo, ele vai levar direto para o céu. Mas o povo que descansaram, ou seja, que morreram em Cristo, vai ser ressuscitado, transformado e subido para o céu. Mas a vinda de Jesus vai ser tão marcante, porque todos que ficam aqui, em seguida com o sofrimento, vai acabar todas as coisas de sobrevivência, né? E vai morrer todo mundo aqui na terra. Vai ficar aqui na terra só os mortos, sem Cristo, né? E o Satanás, que é espírito, vai ficar preso, porque ele não vai ter com quem fazer a sua maldade aqui na terra. E aí acontece que Deus vai subir com o seu povo, né? Lá para o céu, vai morar na cidade santa por 1000 anos. Depois de 1000 anos, Deus vai descer com a sua cidade santa, porque a Bíblia fala que o céu, né, celestial vai ser aqui na terra. A morada do povo santo é aqui na terra. Já vi muita gente questionando isso, mas a palavra diz que aqui vai ser morada de santo. Amém? Por enquanto aqui está contaminada de pecado e tem seus sobreviventes, que somos nós cristãos que acreditamos na palavra e que seguimos Jesus verdadeiramente. Você que busca o Senhor, você que dá o coração para Deus enliar nas mas tem uma promessa de uma vida eterna aqui na terra. Quando Jesus vier, que pegar o seu povo depois de 1000 anos, vai ter uma grande guerra quando a cidade vier, porque a Bíblia diz que antes de Jesus chegar aqui na terra, que Deus chegar aqui na terra com o seu reinado, com a sua cidade celestial, ele vai ressuscitar para cumprir a palavra de Deus, vai ressuscitar todos os mortos que morreram sem Deus, e eles vão se unir a Satanás para lutar contra Deus, querendo tomar a cidade santa. Vai ser a última batalha de Satanás, e é onde Deus vai colocar o anjo Gabriel com a sua espada na mão para derrotar todo o inimigo. A Bíblia diz que vai ser que nem a areia do mar os perdidos. E essa promessa nós crentes acreditamos. É por isso que nós acreditamos, é porque nós já sofremos aqui na terra. Eu sofri, meus irmãos sofreram, né? Quase todos que buscam o Senhor Jesus sofrem, né? E é por esse motivo, por nós conhecermos uma parte do sofrimento, é que nós fomos resgatados por Cristo. Nós clamamos ao Senhor e Ele nos atendeu. E quando Ele nos atendeu, nós tivemos ali a graça de Deus, a misericórdia de Deus, de ter uma oportunidade que muitos não vão conseguir. Mas você que está nos assistindo hoje, em qualquer parte do Brasil e do mundo, você tem realmente essa oportunidade. Você que está aí na sua casa nesse momento, você que tomou a decisão que o Espírito Santo falou dentro de você, para você virar um cristão, eu vou orar por você, para Deus converter você. Você vai colocar aqui, através daquela oração do copo de água que eu vou fazer hoje, daqui a pouco, para abençoar as pessoas. Você vai pedir a Deus a salvação, você vai tomar uma decisão de ser um cristão. Daí para frente você vai seguir todas as regras básicas, porque por mais incrível que seja, você está muito longe daqui, está no Japão, está na Europa, está em outro lugar, num país aí de manhã, meio-dia, de tarde, mas esse vídeo, né, ele é realmente uma obra de Deus, e ela chegou na tua vida, você que ligou a tua televisão agora, e ali apareceu esse vídeo agora e está nos assistindo, é porque Deus tem um propósito na tua vida. E olha, irmão, que eu não sou que nem o profeta Daniel, mas existe um profeta no meio de nós que é Jesus Cristo, que através do corpo de Cristo nós somos que nem uma unha, que nem um olho, que nem uma cabeça no nosso corpo. Nós temos aqui uma equipe de irmãos, né? Inclusive um irmão que veio pela primeira vez aqui nos visitar na casa de oração, e eu creio que Deus vai usar ele, né, para ajudar você que está em casa, para abençoar você que está aí na sua casa, você que está aí no campo, você que está viajando, você que está neste momento preparando o almoço, você que está nesse momento preparando um jantar, você mesmo está preparando neste momento uma viagem. Eu quero orar por você também, para você se dar bem na viagem. Você que tem preparado neste momento, né, para
fazer algum trabalho na sua vida, para ir procurar um emprego, eu quero orar para Deus arrumar um emprego para você. Espere um pouquinho aí para você beber a água consagrada. No final desse vídeo nós vamos ali estar orando num copo de água. Se você crê, Deus vai fazer um sinal na tua vida. Deus vai abrir uma porta para você que ninguém pode fechar. E olha que eu não estou profetizando sozinho, eu estou orando aqui com meus irmãos. Daqui a pouco eu vou orar. Por enquanto eu estou pregando para você. Eu estou te falando que Jesus é a solução. Nunca topei com um irmão que Jesus operou para ele não agradecer a Deus, né? E é por isso que eu agradeço a Deus por estar vivo, porque eu já andei pelo leito da morte, mas o Senhor me resgatou. O Senhor tinha um plano na minha vida, Ele tem um plano na tua vida também. Você que nos assiste a longa distância, você que está aqui na igreja, Deus tem um projeto na tua vida muito grande. Ele quer abrir as portas para você, Ele quer colocar cada telha no seu devido lugar, nesse templo do Espírito Santo que é você. Ele quer profetizar a tua vida para daqui para frente ser só sucesso, né? Irmão, mas eu não preciso, Deus, tá bom assim do jeito que eu estou. É claro, irmão, nós cristãos devemos agradecer a Deus por cada batida do nosso coração, ser feliz do jeito que são, porque já foi feita uma pesquisa atualmente, que em todo o universo, né, através das instituições de pesquisa, já tive nessa pesquisa, que os cristãos são mais felizes. Mas por que a Bíblia diz que os crentes são mais felizes, né? Porque na realidade nós temos uma esperança da vida eterna. Amém? Amém. Nós temos uma esperança da vida eterna, de morar eternamente adorando Jesus. Amém, irmãos? Amém. E essa esperança nos faz fortalecer, nos dá a dignidade de crer que nós vamos viver eternamente morando com Deus. Então nós não teremos medo da morte, nem tem medo de Satanás, porque Satanás é derrotado pelo sangue de Jesus. A partir do momento que Jesus morreu na cruz, ele foi derrotado. Ele vai ter somente uma luta para lutar no último dia da terceira vinda de Jesus, que ele vai ressuscitar para cumprir a palavra de Deus. Ele vai permitir que ele lute com o anjo para ser derrotado, e Deus vai dar, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, deu Deus a última cacetada de Satanás. Ele não tem mais vez, porque agora é o seguinte, meus amados, eu gosto de explicar um texto quase todos os dias aqui na igreja, um texto que tem escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 16, que ele diz assim: as leis e os profetas duraram até João. Esse texto, ele é interpretado por muitas pessoas, inclusive pelos falsos profetas que ensinam a Bíblia de forma errada, que diz que Jesus, né, daí para frente, né, as leis foram abolidas, porque a palavra diz: a lei e os profetas duraram até João. Mas eu vou explicar para você o que esse texto está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, que até neste momento do profeta João, porque o texto em si ele diz: a lei e os profetas duraram até João, porque daí para frente é chegado o reino de Deus, e todos esforçarão para entrar pela porta estreita, que é o reino de Deus, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Então ela é interpretada que Jesus aí aboliu as leis, que acabou as leis. Na realidade não é isso. Deus está falando na história que até esse momento aí, quem fazia a obra de Deus aqui na terra eram as leis, né? E os profetas, né? Os profetas quem governava a obra de Deus aqui, que abençoava as pessoas, né? As leis que doutrinavam as pessoas, por exemplo, tinha as leis de forma de ordenança, que eram aquelas que Moisés escreveu, que comparada ela apresenta na Bíblia com mais de 712 regras que Deus permitiu que Moisés escrevesse na Bíblia, né, para governar o seu povo, porque Moisés foi um profeta que precisou dessas regras para o pessoal muito duro de coração, né, ignorante. Então existiu essa geração lá, e nós somos descendentes desse povo. Tem muita gente no meio de nós, né, duro, que não quer aceitar a palavra de Deus, né? E então o que acontece? Até neste momento, né, era quem fazia a obra de Deus aqui. Por exemplo, para você ter uma pessoa, se você quisesse ser um pregador do Evangelho, você tinha que morar na casa dos profetas, internar lá e aprender. Hoje, quando nós queremos ser um pregador, a gente tem que ir para o seminário, né, aprender de Jesus, né? E aí toda a Escritura Sagrada, que é digna de ensinamento e instrução ao varão de Deus na boa obra, como registra o livro de 2 Timóteo 3, 16 e 17. Então hoje é diferente. Então a lei dos profetas duraram até João, porque daí para frente nós esforçaremos para entrar no reino de Deus, que é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, portanto, né, ali no versículo 17 ele diz: e passarás o céu e a terra, mas nunca de passar um tio sequer da palavra de Deus. Por exemplo, se nós achar que as leis, né, da Bíblia, né, foram abolidas pela morte de Jesus, nós estamos tendo interpretação de forma errada. E olha que tem multidão de pessoas pregando isso, principalmente os falsos profetas com falsa doutrina, que usa a igreja para levantar dinheiro, para levantar voto, para dizer para as pessoas virem para a igreja, não precisa mudar nada, é só aceitar Jesus. Não, é a mesma coisa de você dizer assim: ah, eu aceito Jesus, e não querer obedecer a palavra de Deus, né? Então nós não podemos fazer isso aí, né? Nós devemos aceitar Jesus e obedecer a palavra, porque até mesmo porque Jesus era judaico, então ele não veio aqui no mundo como Filho de Deus, nosso Salvador, para ser o maior testemunho de todos, né?
para ser desobediente do sábado, porque era o mandamento que a Bíblia já sabia que era um mandamento esquecido, né? Então ele não veio aqui para desobedecer nenhum dos mandamentos, porque é o seguinte, a Bíblia diz que sempre que ultrapassar em um só, será culpado por todos. Então como que Jesus, o nosso Salvador, ele ia desobedecer a palavra? E naquele tempo não tinha o Novo Testamento, só tinha um Velho, né? Então é claro que Jesus guardou os mandamentos. Mas nós temos outras coisas, que temos experiências, que nós não podemos viver sem as leis civis, que é aquela lei que rege sobre todos nós, né? Que é aquelas leis que traz para nós, por exemplo, né? A questão de não roubar, né? Não roubar na Bíblia é uma lei do amor ao próximo, né? Você não pode roubar o próximo. Não matar é uma lei, mas só que ela virou lei civil. E você não pode desobedecer às leis civis. Amém? Porque senão você vai para cadeia. Quem mata vai para cadeia, quem rouba vai para cadeia. Aí vive debaixo da lei. Então vocês percebem que quem vive debaixo da lei é o desobediente e não os obedientes. Porque quando a pessoa está no presídio, né, ali ele está debaixo da lei, né, debaixo da ordem. Então quem vive debaixo da lei é os primeiros. Eu ouvi muito falso profeta pregando já que eles não guardam o mandamento porque não vivem debaixo da lei. E quem guarda os mandamentos de Deus vive debaixo da lei. É um ensinamento errado de falso profeta. E Jesus chegou a alertar no livro de Apocalipse que no final dos tempos muitas pessoas iam ser envolvidas, inclusive até os escolhidos de Deus. Então nós temos muito cuidado para nós testar se o Espírito vem de Deus. E a palavra Espírito significa sabedoria. Se a sabedoria vem de Deus, né, ela prega que tem que a gente obedecer os 10 mandamentos, é claro, né, para poder seguir Jesus. Até porque ele deixou na carta de João, capítulo 2, versículo 4, ele só: aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso, né? E nós não queremos ser mentirosos, porque no último versículo da Bíblia ele diz assim: ficarão fora do reino de Deus todos mentirosos, né? Então nós não podemos ser mentirosos, né? Então, se na Bíblia está chamando alguém de mentiroso, né, é as pessoas que dizem que amam ele e não guardam os 10 mandamentos. Outra lei que a gente não pode viver, sem a lei da saúde. O que é a lei da saúde? São regras básicas para nós. Por exemplo, eu, né, tenho 54 anos de idade e eu tenho que seguir a regra da saúde. Por exemplo, eu quando era novo, né, eu pequei contra o templo do Espírito Santo, que sou eu. Eu bebi muita cachaça e cigarro. Você sabe o que apresentou na minha idade, né, na minha vida de idoso? Apresentou diabetes, e eu sou restrito na minha alimentação todo tipo de açúcar. Então eu tenho esse espinho da carne. Aí você me pergunta: irmão, mas já que Deus é teu lado, né, é teu amigo, por que é que ele não te cura? Ele cura, irmão. Ele me dando a consciência para não comer açúcar. Eu sou saudável, eu sou uma pessoa que eu posso comer muitos alimentos aqui na terra, e eu tenho dignidade para ter uma vida digna. E a diabetes é controlada porque eu sigo exatamente a doutrina da medicina, né? Então isso significa lei de saúde. Se nós não seguir a regra de saúde, nós vamos se dar mal na nossa vida. E então tem leis aqui na terra, lei da saúde, lei civil, nós não podemos viver sem ela. Amém? Então Jesus, ele é o nosso Salvador, e ele tem um propósito na nossa vida. Qual é o propósito de Jesus na nossa vida? É insistir todos os dias para que nós não desviemos do assim diz o Senhor. Eu costumo dizer aos irmãos que tem até 3 conselhos dos sábios, né, que ele apresenta não na Bíblia, mas pessoas que estudam a Bíblia, que gostam de contar, chama 3 conselhos, até nas redes sociais, em livros registrados. Qual é o conselho? Nunca desviar do caminho correto. Primeiro conselho: nunca tomar decisão precipitada, né? É interessante dizer, nem nunca ter curiosidade por mal. E eu sigo esses 3 conselhos na minha vida social. Sabe como? Um dia eu ia indo lá e vi um tiroteio de longe, na nossa cidade. E aí o que é que acontece? Eu dei aquela vontade de aproximar daquele tiroteio. Aí eu voltei, né? Eu andava dirigindo. Quando eu dei a volta no veículo, voltei. Lá na frente passou uma meia hora mais ou menos. Me deu vontade de passar perto daquilo para saber o que era, que estava acontecendo, com curiosidade do mal, né? E eu voltei lá. Quando eu cheguei lá, o cara disse que era um bandido com a polícia num tiroteio, né? Se eu tivesse ido lá, eu podia ter pegado na bala perdida, né? Então o conselho vale bem na nossa vida. Nunca ter curiosidade com o mal, né? Outra coisa também, nunca desviar do caminho correto. O que é desviar do caminho correto? Você desviar da palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus já tem um caminho. Ela é como um mapa para a nossa vida. Por exemplo, nós podemos citar esses 2 textos da carta de João, capítulo 2, versículo 4, né, que ele diz: aquele que diz que me ama e não guarda o meu mandamento é mentiroso. Nós podemos também citar outro texto de João, capítulo 14, versículo 21. Ele diz assim, que é do Evangelho de João, já não é mais carta, é João, do profeta, né? Ele diz assim, ó: na verdade, aquele que crê em mim também farás as obras que eu faço, e as fará maior do que essa, porque eu vou para o meu Pai, e tudo enquanto perdides em meu nome, eu farei, se me amais e guardais os meus mandamentos. Versículo 15, né? Então nós vimos aí que Jesus atende nós, né, se nós amar e guardar os mandamentos. Aí você me pergunta: irmão, por que tanta igreja opera milagre? Por que tanto lugar opera milagre? Em Apocalipse, Jesus chegou a alertar: olha gente, toma muito cuidado no final dos tempos, porque os falsos profetas vão vir com a sua devastação aqui na terra, né? Fazendo, se for possível, descer fogo do céu.
para enganar até os escolhidos de Deus, né? Aí, como eu falei, quem é os escolhidos de Deus? Aquele, na realidade, que Deus escolheu foi cada um de nós que somos ser humano aqui na terra. Porque a Bíblia diz que Ele escolheu cada um de nós ainda no ventre da nossa mãe, ainda no ventre da nossa avó. Mas só que o propósito de Deus, Ele não escolheu nós para ser perdedor, né? E nem também morrer no fogo eterno. Ele escolheu nós para nós ser adorador celestial. Amém? Amém? Então todos nós somos escolhidos de Deus. Agora nós é quem toma a decisão. Porque Jesus não quer ninguém por medo. Jesus não quer ninguém, sabe, obrigado. Jesus, Ele nos ama. E pelo seu amor de Deus, o que é que Ele faz com a gente? Ele entende, protege e respeita. Isso representa o amor. São 3 palavras sagradas que representam Deus aqui na terra. Quem ama tem Deus, e quem tem Deus respeita, entende e protege. Amém? Amém. No dia que você vê uma pessoa não entender o outro, é porque ele não ama, né? No dia que você vê uma pessoa não respeitar o outro, é porque ele não ama. No dia que você vê a outra pessoa não proteger o outro, é porque não ama. E se ele não ama, não tem Deus. A maioria porque não conhece. E é por isso que Deus, inclusive eu gosto de falar nessa revelação do livro de Apocalipse. O profeta João teve, nas últimas revelações dele, ele diz assim, ó. Eu vi 4 anos, o apóstolo João, ele teve esse livro que ele escreveu, o livro profético, né? E ele foi no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, e ele fez o seguinte, ele teve uma visão e ele escreveu aquela visão. E o profeta João falou assim: vi 4 anjos levantando dos 4 cantos da terra. E o profeta João escrevendo. Aí ele diz: mas ouvi uma voz bem grande que dizia do centro da terra: segura os ventos, até que eu cele os meus escolhidos. Amém? Amém. Quando ele falou segura os ventos, significa, a palavra vento na Bíblia, simbólico, significa guerra. Então aquela voz era a voz de Deus falando com o profeta João, que entendemos só 15% como se lê no livro de Apocalipse. Ele segura os ventos, né, nos 4 cantos da terra, até que eu cele meus escolhidos nos 4 cantos da terra. Ou seja, essa palavra o profeta João estava traduzindo para nós, que Deus, Ele tem o controle de todas essas guerras. Você vê tanta guerra aí no mundo, né? Até falando de espalhar a guerra no mundo inteiro e acabar com a humanidade. Porque tem umas bombas lá que ele diz que tem que se soltar, explodir o Brasil, o mundo todo acaba tudo. Mas ainda está no controle de Deus, até porque cumpre a palavra de Deus. A Bíblia diz que não acontece nada aqui na terra, não cai nem sequer uma folha seca se não for permitido por Deus. Amém? Amém. Então Deus jamais vai permitir que a bomba atômica seja explodida antes que Deus sela os seus escolhidos. E como é que Ele vai selar? Vocês já viram muita gente falando no chip de botar na mão direita? Já viram muita gente falar? Muita denominação, muitos pastores, charlatão, pregando por aí, dizendo que vai vir um chip de presente e tal, a ordem mundial, isso e aquele outro. Esse é negativo, amém? Isso não é verdade. O que Deus fala do selo, significa Ele selar a mão direita dos seus escolhidos, daqueles que quiser Ele, é claro, né? Na mão direita e na testa, né? Na testa porque é racionalmente. Quando você aceita alguma coisa no teu cérebro, Ele comanda o corpo. Então quando Deus te selar na mente, que é na tua mente, Ele vai direto para o coração. E na mão direita, que você não trabalhar mais para ti, dia de sábado, aí você foi selado e foi escolhido por Deus. Amém? Como escolhido. Escolhido você foi lá no ventre da sua mãe, ainda no ventre da sua avó. Mas só que Ele, Deus, não quer ninguém obrigado. Ele só quer se nós quiser. Amém? Amém. Para nós aceitar o selo de Deus, é preciso nós realmente aceitar Jesus como único e legítimo Salvador das nossas almas, ser batizado nas águas e observar os 10 mandamentos que não salvam, mas mostra para nós o que é pecado e nós vamos desviar. No dia que nós pecar, Jesus está pronto para nos perdoar. Amém? Esse é o objetivo de Deus, é fazer com que toda a sua criatura, irmão, mas será que todos vão ser salvos? A Bíblia diz que os que vão ficar aqui na terra é que nem a areia do mar. Quando na terceira vinda de Jesus, quando Ele for ressuscitar o povo aqui na terra, que morreram sem Cristo, Ele diz que vai ser multidões, né? E essas multidões, meus amados, né? Essas multidões são que nem a areia do mar. É por isso que eu quero convidar você, que está nos assistindo aí em casa hoje, para não perder essa oportunidade. Eu vou morar agora por você, e Deus vai te abençoar. Deus vai te conceder essa grande graça, essa grande libertação de conhecer a verdade, para que a verdade te liberte. Durante essa semana nós vamos citar para vocês os textos bíblicos, que a palavra mostra para você quais são as 5 coluna da verdade,
para que você conheça, estude e aproxima de Deus, tendo intimidade com Deus, que foi o tema do ano passado, e também adquirindo com Deus a virtude do poder e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos começar agora a fazer a oração do final do culto, né? Quem estiver na igreja e quiser participar da oração, pode pegar o copo de água aqui, pegar a aguinha, vamos nós consagrar água, para você beber também água consagrada no nome de Jesus. E toda a igreja, vamos pegar o copo de água aí, você que está em casa, pega seu copo de água também, em nome de Jesus, aí vocês vão levar o copo de água aí para levar lá para dentro, tá bom, irmão? Vocês vão pegar e levar lá para a cadeira, né? Para nós sentar lá, tá bom, irmão? E fazer a oração, vamos consagrar, tá? Se tiver com sede, irmão, pode beber logo aí, depois você pega outro copo, tá bom? Certo? Aí, meus amados, todos que estão aqui na igreja, nós vamos encerrar o culto racional em nome de Jesus Cristo. E você que nos acompanha aí em casa, não perca essa oportunidade, visita o nosso canal, se inscreva na nossa plataforma ali do YouTube, do Seu Manuel das Bananas, que conta a história do Randeiro Nordestino. E você não perca a oportunidade, se inscreva no nosso canal, compartilhe nosso link com seus parentes, grupo de WhatsApp, seus amigos, nas outras redes sociais. Vamos ajudar a crescer esse canal, essa plataforma. Quanto mais pessoas inscritas, mais pessoas serão abençoadas. E graças a Deus está crescendo, né? E Deus está abençoando multidão de pessoas. São centenas de pessoas que estão conseguindo entrar no lar através desse meio de comunicação. E aqui na Casa de Oração, todos os dias estamos aqui uma equipe de pessoas escolhida por Deus para fazer a sua obra aqui na terra. Portanto, nós vamos abençoar agora. Todo mundo coloca a mão para o céu e assim, fecha seus olhos e diga sim, Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Glorioso Deus e soberano Pai, Criador do céu e da terra, nesse momento eu oro ao Senhor Deus, em nome de Jesus, junto com a igreja, não eu sozinho, como Bispo Manuel, mas com o corpo de Cristo, que forma a união, o profeta de Cristo na geração. Oro por todos os dizimistas da tua casa, aqueles que consagram o seu salário, oro pelos ofertantes da tua obra, oro também, Senhor Deus, pelas pessoas que fazem doações, oro por todas as pessoas que nos ajudam, as pessoas que se inscrevem no nosso canal, a pessoa que está nos ajudando a chegar na casa dele, a pessoa que ouve a nossa pregação. Oro nesse momento, meu Pai, por todos os amados e queridos irmãos, por algum motivo não vieram nessa noite, que o Senhor possa estar abençoando todos os presos, os administradores da cidade, do Brasil e do mundo, todas as pessoas que são professoras, alunos, dono de casa, pai de família, irmãos, os internados nos hospitais. Oro por toda essa nação em nome de Jesus, Pai, junto com esses irmãos. E agora, Pai, eu consagro cada partícula dessa água, meu Pai, potável, em nome do Senhor Jesus Cristo, mas não só essa que eu estou pegando aqui na mão, mas todos que estão participando comigo dessa oração de manhã, meio-dia e de noite, e aqui no culto racional, consagra essa água transformando o melhor medicamento do mundo para curar qualquer doença da carne, do sangue, dos ossos e da alma. E que o Senhor neste momento move os céus e a terra, as cortes celestiais sejam abaladas. E neste momento os anjos de Deus que desce e sobe, pegando nossas orações, levando até o trono de Deus, que está ali ao lado do seu Filho amado Jesus Cristo, criatura sua primogênita desde o princípio, que o Senhor responda nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, igreja. Amém. Todo mundo bebendo a água em nome de Jesus. E a paz do Senhor para todo mundo. Que Deus leve em paz meus irmãos para casa, em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar você que está em casa também, em nome de Jesus. E até amanhã, se o nosso bom e querido Deus permitir, às 7h30 da noite, às 8 horas da noite.